CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria química. Eu converso com Roberto Noronha Santos, CEO da Unigel, uma das maiores empresas químicas da América Latina e a maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do Brasil. Roberto, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bom, Rosana. Obrigado por me convidar. Boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes e para você também. Prazer aqui é o nosso. Roberto, a estratégia da Unigel está mirando no hidrogênio verde e na amônia verde. Inclusive, o mercado celebra muito, o anúncio da primeira fábrica de hidrogênio verde no Brasil, já com previsão de funcionamento em 2023. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa fábrica, que está localizada ali no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Mas eu quero começar nossa conversa repercutindo o cenário geopolítico mundial, com o pacote climático que foi anunciado pelos Estados Unidos recentemente. Um dos incentivos contidos ali na lei prevê um crédito tributário de até $3 para cada quilo de hidrogênio verde. Então, com esse subsídio, algumas regiões dos Estados Unidos vão conseguir produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Na sua avaliação, o que isso representa para a solução da crise climática? Bom, não resta nenhuma dúvida que isso vai ser um acelerador super importante para a conversão, de combustível fóssil para combustível baseado em energia 100% renovável, combustível limpo. Eu não tenho nenhuma dúvida na minha cabeça que hidrogênio verde é o combustível do futuro. É claro que com esse subsídio, o governo americano podendo fazer isso, vai haver uma aceleração grande nos projetos, que antes, que não tinham talvez uma lógica econômica muito clara, agora, sem sombra de dúvida, eles vão funcionar e vão ser construídos, e o americano, você sabe, quando ele decide fazer alguma coisa, ele vai e faz, Haja vista um exemplo recente na exploração de gás de folhelo, gás de xisto, shale gas, que basicamente uma indústria química que estava relativamente estagnada, ela virou renasceu, das cinzas, vamos colocar assim, devido a esse tipo de exploração de gás. Então, aqui eu vejo um paralelismo com essa geração de hidrogênio, com esse subsídio, vai realmente fazer com que contribua muito mais aceleradamente para a redução de emissões. Eu não tenho nenhuma dúvida na minha cabeça, Rosana. Sem falar, Roberto, que uma iniciativa da maior potência mundial tem o chamado efeito demonstração. Outros países devem, na esteira dessa iniciativa, também implementar os seus pacotes climáticos, concorda? Concordo completamente, tá? Eu acho que os países que hoje estão sofrendo os efeitos, e você está vendo o que está acontecendo na questão geopolítica, que estão sofrendo os efeitos de ter sua economia 100% calcada em combustível fóssil, talvez se tivesse antecipado alguns anos e previsto algum tipo de mudança de matriz energética, não tivesse sofrendo tanto. Eu estou me referindo principalmente à Europa, Então, os Estados Unidos, eu acho que sim, vai ser um exemplo para o mundo, e acredito que é um exemplo a ser seguido. É claro que países como o Brasil não têm condições de oferecer esse tipo de crédito tributário, que as contas públicas, você sabe que já estão numa situação bastante apertada, Então, eu acredito sinceramente que vai ser um modelo para o mundo, e gostaria que nós pudéssemos seguir, mas não estou acreditando que isso vai acontecer no curto prazo no Brasil, não. Bem, se o Brasil não tem condições de oferecer esse crédito tributário tão robusto, o que nos causa uma certa inveja, por outro lado, a gente tem aqui, Roberto, uma vocação natural invejável também, E energia renovável é a base para a produção do hidrogênio verde. A partir de um pacote climático como esse, o pacote americano, o governo brasileiro poderia, de alguma forma, se entusiasmar e oferecer alguns outros incentivos, criar um mercado mais atraente para os investidores? Acredito que sim. Eu acredito, aliás, já estamos vendo
os primeiros movimentos, né? Eu tenho conversado com o Ministério de Meio Ambiente, com o ministro Joaquim Leite, bastante. Você veja que já estamos colocando um marco regulatório aqui, eventualmente o mercado de precificação de carbono, outros mecanismos que possam vir a ajudar a investir numa economia mais verde. Então, acredito que sim. O Brasil tem uma coisa que você comentou, que eu já falei anteriormente, nós temos uma situação invejável, tá? O Brasil tem sol, o Brasil tem área, o Brasil tem água, o Brasil tem vento, tá certo? Então o Brasil tem todas as condições, além, sem falar na questão de biomassa e tudo isso, mas o Brasil tem condições de ser líder ou muito próximo de uma liderança mundial na geração de hidrogênio, na geração de energia renovável, tá? Pois é, a gente precisa de medidas estruturantes, né, como uma política industrial realmente poderosa que impulsione a produção de equipamentos e a prestação de serviços, dando incentivos fiscais, foco nos marcos regulatórios que você mencionou, que é muito importante para trazer segurança aos investimentos. E uma coisa muito interessante e necessária, Roberto, que é incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias. A gente já tem aqui no Brasil 3 hubs de inovação voltados ao desenvolvimento do hidrogênio. Temos capacidade de ampliar esse portfólio? Sem sombra de dúvida, tá? Nós temos já hubs de desenvolvimento de tecnologia. Eu vou citar só alguns, né? Nós falamos aqui, obviamente, PCEM, a Sul, mas tem também Parque Tecnológico de Itaipu, que já tem, pouca gente sabe disso, que já tem um desenvolvimento de eletrólise para a produção de hidrogênio verde já há muitos anos. Eles já mapearam como fazer o eletrolisador, ou seja, há um desenvolvimento de tecnologia de base ali. Eu quero também mencionar o Cimatec, na Bahia, também é um outro polo bastante importante, que inclusive a própria Unigel está participando deste desenvolvimento. Então, assim, existem sim desenvolvimentos tecnológicos que são importantes, porque hoje o investimento ele é baseado totalmente em compra de equipamentos e tecnologia estrangeira. Então, o Brasil ele está indo adiante, ele está desenvolvendo tecnologia de eletrólise de hidrogênio verde, e isso vai ser importante para a redução do custo do investimento e facilitar ainda mais a implantação e a justificativa econômica desses projetos. Então, eu acredito que esses polos incubadores de tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento dessa produção no Brasil, tá? De energia 100% renovável. Olha, eu sou uma entusiasta do hidrogênio verde e acho que você também. Só que a Também. gente sabe que os avanços mais significativos que a gente teve, né, sobre hidrogênio verde vieram apenas nos últimos anos. Aí eu cito o caso da Alemanha, que só em 2020 criou o seu plano nacional, né, de 10 bilhões de dólares, com estratégias específicas para impulsionar o crescimento do mercado. E aqui nos Estados Unidos também o plano mais robusto aconteceu apenas no ano passado. O Brasil lançou o Plano Nacional de Hidrogênio em maio de 2021. A minha pergunta, será que vai dar tempo da gente produzir hidrogênio em escala mundial a ponto de evitar a catástrofe climática? Sem sombra de dúvida, há tempo sim, tá? Aqui tem uma questão que não basta se produzir o hidrogênio, né? Você tem que ter toda uma cadeia, né? Você tem que organizar toda uma cadeia de valor ao redor do hidrogênio. Então, não adianta nada uma empresa investir e colocar o hidrogênio se ela basicamente não tem digamos assim, um complemento, ou seja, uma geração de eletricidade, ou uma descarbonização de uma siderúrgica, ou da própria indústria química, uma produção de fertilizante verde. Então, tudo tem que acontecer mais ou menos simultâneo para que seja um sucesso. Mas há tempo, sim. Pelas estimativas que nós temos lido aqui, você pode ter uma produção de até 80 milhões pelos planos até 2050 de toneladas de hidrogênio verde, e existe sim possibilidade de implementar esse plano. Existe sim possibilidade de você fazer uma reversão dessa emergência climática. E os estudos que nós temos acompanhado, mas eu leio, né? Eles mostram que dá tempo sim, né? Nós não vamos
nós não vamos colapsar como sociedade ou como humanidade. Dá tempo, tem que correr, tá? Evidentemente, tem que correr bastante com a implementação dos projetos, e essa aceleração ela passa por produção de todos os equipamentos, e isso hoje, eu diria para você, e eu vou falar um pouquinho depois do nosso projeto, o principal gargalo do projeto hoje é o tempo de entrega dos eletrolisadores, tá? Os parques de energia renovável, sejam solares, sejam eólicos, eles estão sendo construídos a tempo. Claro que temos ainda um gargalo na questão da transmissão de energia, tá? Então, assim, não adianta nada também você ter um parque eólico enorme se você tem um gargalo na transmissão dessa energia 100% renovável. Então, esse é um dos gargalos que tem que ser tirado, e o outro é no fornecimento dos equipamentos. Os equipamentos hoje são gargalo, porque você viu, tem projetos como os americanos vão correr atrás, não tenha dúvida nenhuma, desses eletrolisadores. O mundo inteiro está correndo atrás, e nós temos que entrar na fila e, eventualmente, desenvolver nossa própria produção com tecnologia 100% brasileira. Então, assim, dá tempo, mas tem que correr um pouco, tá? E tem que tirar esses gargalos de, digamos, de fornecimento dos principais insumos e equipamentos, né? Muito bem, vamos então agora detalhar aqui a fábrica de hidrogênio verde que vocês estão implementando lá no Polo Petroquímico de Camaçari. Já fiz reportagem lá, sabia, Roberto? Ah, é? Sim. Que bom. Em que lugar que você teve lá? Lá no Polo Petroquímico. Há muitos anos, para o Jornal da Globo. Tá bom. Mas então, conta pra gente como é que vai ser essa fábrica. 2023 está aí, hein? Será que produz hidrogênio? Pois é. Então, assim, deixa eu te contar um pouquinho, né? Tá. A Unigel ela acredita realmente que esse é o caminho, tá? Que o hidrogênio verde é o combustível do futuro, porque ele não tem carbono em nenhum momento da sua produção, né? Você pega energia renovável que está aqui disponível, sol, vento, você converte isso através de um processo chamado eletrólise em hidrogênio e oxigênio. E quando você queima o hidrogênio, você volta para a água, então fica num ciclo perfeitamente fechado. Então, no final do dia, o que você fez, você pegou uma energia que está disponível no vento ou no sol e converte isso em algo que você pode utilizar concretamente. Pode ser numa siderúrgica, pode ser na produção de um fertilizante verde, pode ser num combustível mesmo, tá certo? A própria amônia como carregador de hidrogênio. O projeto da Unigel, ele nasceu dessa nossa crença. Nós não tínhamos todas as respostas, essa que é a verdade. Se perguntar, bom, você sabe exatamente a que preço vocês iam vender, ou para quem você vai vender, ou que volume você vai vender, para que aplicação? 100% de certeza dessas respostas nós não tínhamos quando nós tomamos a decisão. Mas o que nós tínhamos 100% de certeza é que seria absolutamente necessário, e que para que você pudesse entrar nessa fila de prazo de entrega dos eletrolisadores, você tinha que tomar a decisão sem ter todas as respostas, que foi exatamente o que nós fizemos. Então, nós tomamos a decisão, nós fizemos o projeto, nós contratamos uma empresa chamada ThyssenKrupp, que vai ser o fornecedor dos eletrolisadores, e agora nós estamos aqui preparando o terreno, literalmente preparando um terreno que fica entre duas unidades nossas no Polo de Camaçari, onde serão montados os eletrolisadores, e obviamente não é só o eletrolisador, é todo o entorno, né? Você tem que ter compressão de hidrogênio, estocagem, você tem que ter prédios, você tem que ter uma série de outros equipamentos que vão juntos. Daí que vem os 120 milhões de dólares só nessa primeira fase do projeto, né? Então, nós corremos na frente para entrar na fila, essa é a verdade, nós corremos na frente para entrar na fila dos eletrolisadores e não atrasar demais o projeto. E é só por isso que a gente consegue ter a planta rodando até o final do ano que vem. O que é que te preocupa nesse cenário no Brasil de sucessivas crises econômicas, até mesmo um ambiente político? Você torce para que não ocorra o quê? A fim de que o seu projeto deslanche e realmente consiga Essa é uma pergunta interessante, Rosana, porque assim, eu acho que uma das poucas vantagens de ser velho é que eu já passei por tantos ciclos e tantas crises, tá certo?
isso, a gente fica meio que calejado em relação a isso. Já não me preocupa tanto, porque quando você fala em investimento na indústria química, normalmente você fala em longo prazo, você fala em prazos de 10, 20 anos, né, para que você tenha teu investimento maturando e operando. Então, assim, ciclos econômicos, governos, tudo isso pode ter um impacto, sim, mas quando nós olhamos assim o contexto mais macro, contexto estrutural. Uhum. Brasil é um país grande, Brasil tem demanda, essa é a grande inveja digamos, de outros países. O Brasil tem demanda cativa, tem demanda interna, é um país grande, é um país que segue crescendo independentemente de ciclos políticos ou ciclos econômicos. Se você olhar uma linha de longo prazo, você vê que o Brasil ele segue crescendo, tá? Então, olhando isso que nós acreditamos que vale a pena seguir adiante. Inclusive, não só na dimensão que está o projeto atual, mas nós já estamos pensando em quadruplicar o tamanho dessa planta. Essa planta inicial nossa é uma planta que vai fazer 10 mil toneladas ano de hidrogênio, ou o equivalente a quase 60 mil de amônia verde, e nós queremos quadruplicar isso 2 anos depois, tá? Então, a nossa visão é uma visão de otimismo para o Brasil, tá? Talvez eu esteja sendo um pouco até, como é que eu vou te falar, naive. Estou sendo até um pouco inocente, não é? Como é que é? um pouco inocente, mas Ingênuo, eu acredito no né? Brasil. Eu realmente acredito no Brasil, tá? Eu estou aqui, trabalhei a vida inteira construindo fábricas, gerando empregos, e é isso que eu acho que é isso que o Brasil precisa, é investimento, tá? O resto, quer dizer, por canetada você não muda um país, você muda por educação, por investimento, por construção de coisas, por produção. É no mundo real que você muda um país, tá? Muito Desculpa, bem. eu não queria entrar nesse detalhe, mas assim, nós acreditamos que o Brasil ele segue, tá? O Brasil segue. É isso. Muito bem. Ainda falando do plano de descarbonização de vocês têm uma parceria com a Casa dos Ventos, né, que é a maior desenvolvedora de projetos de geração de energia por meio de fontes renováveis aqui no Brasil. Queria que você contasse para a gente há quantas anda essa parceria, qual é o objetivo de vocês? Então, é interessante notar que essa parceria ela aconteceu antes mesmo da gente lançar o nosso projeto de hidrogênio verde, né? Nós já tínhamos a missão aqui de converter 100% da energia usada pelo Grupo Unigel em energia renovável. Então, nós temos essa parceria antes mesmo de pensar na demanda de energia renovável para esse projeto específico, que é uma demanda grande, tá? Então, no entanto, tendo feito isso, com a demanda adicional do projeto de hidrogênio verde, significa que nós vamos ter que ampliar a nossa demanda de energia renovável. Nós fizemos uma contratação, uma parceria para substituição do uso de energia que nós já tínhamos dentro da companhia, e agora nós vamos usar e ampliar esse projeto para uma demanda maior. Então, esse é um dos temas. A eletrólise, ela requer muita energia. Então, para te dar uma ideia, para fazer 10 mil toneladas de hidrogênio, você precisa de 60 megawatts, 60 a 65 megawatts, tá? Que é bastante coisa. Para te dar uma outra ideia, se você colocasse toda a nossa unidade de amônia verde no polo de Camaçari, a energia necessária para converter essa amônia hoje em 100% verde seria o equivalente ao estado de Sergipe, a demanda total de energia do estado de Sergipe. Então, nós estamos falando que uma unidade pode consumir a demanda de energia de um estado, né? Então, é importante essa parceria e tem que ser ampliada a produção. Isso, o Brasil tem vários projetos em andamento. A Bahia, que é um estado abençoado porque tem um corredor de vento bastante importante lá, onde estão acontecendo vários projetos. Esse projeto específico a que você se refere é num campo que se chama Babilônia Sul, tá? E a energia vai ser trazida de lá pelas linhas de transmissão direto para os eletrolisadores. É isso que nós estamos fazendo, tá? E a Casa dos Ventos é um dos principais produtores de energia renovável do Brasil. Muito bem. Sobre gerenciamento de resíduos, de que forma vocês fomentam a economia circular
com a reintrodução de resíduos na cadeia produtiva, que é uma tendência mundial, sobretudo no setor químico, né, Roberto? É, então, basicamente, o X da questão aqui é conseguir coletar o resíduo pós-consumo. Quer dizer, essa é a parte mais complicada do processo. A parte que nos cabe, que é converter esse resíduo e reciclar esse resíduo e transformar isso em produtos, nós fazemos em parceria com alguns clientes nossos, e isso já está acontecendo. Então, hoje, nós temos produtos que têm 30%, até 40% de produto reciclado dentro, tá? Então, vou te dar um exemplo prático. Você pega copo descartável, daí você vai lá na coleta pós-consumo, você converte isso, você moe, você coloca numa planta, né, que tem que limpar, tem que moer, você introduz isso junto com resina virgem e cria um novo produto que tem um conteúdo importante de produto reciclado. Isso é o que a gente chama de economia circular, tá? E evita, digamos assim, o acúmulo de resíduos e, ao mesmo tempo, você está limpando o meio ambiente. Mas não é a única forma de fazer. Isso que eu descrevi para você é reciclagem mecânica. Nós fazemos também reciclagem química, que também é tão importante quanto. Você pega, por exemplo, para dar um exemplo, você pega um resíduo plástico, você coloca isso numa planta química, nós temos uma no México, para te dar um exemplo, e você despolimeriza o polímero, né? Porque um plástico, na verdade, é um polímero, você despolimeriza, você vai para o monômero original e recicla como monômero, tá? Então, você tem realmente duas vertentes aqui, você tem a reciclagem química e você tem a reciclagem mecânica. E tem também uma terceira, que é o que eu chamo de reciclagem energética, tá? Você pode pegar o resíduo e converter isso também em energia de volta. Então, nós temos as três vertentes, na realidade, dentro da Unigel que nós estamos fazendo hoje, tá? Então, é isso. Interessante, né, Roberto? Porque existe hoje uma grande crítica à indústria química, no sentido de que o plástico, em sendo o vilão do meio ambiente, ele tem que parar de ser produzido. Alguns dizem que a tendência não é parar de produzir o plástico, e sim encontrar soluções inovadoras que consigam reinventar o plástico. Queria a sua avaliação sobre essas duas teses. Bom, eu sou suspeito para falar, evidentemente, né? Eu acho que sem o plástico não vai haver caverna para todos nós. A água não vai chegar na tua casa. Você, por exemplo, a medicina também não consegue estar do jeito que está. Quer dizer, a própria tela do computador que você está olhando aí não vai existir mais, tá certo? Então, assim, não dá para pensar no mundo sem plástico. O carro seria muito mais pesado, estaria consumindo muito mais energia. Então, eu estou mais na segunda vertente, tá? Que tem que ser olhado com carinho o que fazer no pós-consumo, né? E não acabar com o plástico. Isso, para mim, na minha cabeça, não existe, tá? Eu acho que você não consegue pensar em nada hoje que não tenha, de alguma forma, algum plástico envolvido. Então, eu acho que sistemas de reciclagem, de correto descarte, reuso, usar, digamos, despolimerizar, fazer reciclagem química, quer dizer, ficar numa economia circular, eu acho que é muito mais interessante do que simplesmente falar, não tem mais plástico e acabou, tá? Então, eu acho que, para mim, isso não faz muito sentido, né? Mas, de novo, como eu estou no ramo há algumas décadas, eu acredito que as pessoas que falam que dá para viver sem plástico, elas eu acho que não têm ideia de onde está o plástico na vida deles, né? Agora, Roberto, achei muito interessante quando eu li no portfólio de vocês a produção do Ecogel Biobased, que utiliza o etanol da cana-de-açúcar, né, como matéria-prima principal. Daí que eu ressalto a importância de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que a gente possa encontrar soluções adequadas. Não, isso está correto. Nós temos alguns produtos dentro da nossa linha que usam realmente o etanol, né, que é um produto considerado limpo, vamos chamar assim, porque ele vem de uma como é que eu chamo? O life cycle analysis dele, ele é positivo, né? Ele não gera, né, carbono, ele na verdade ele absorve carbono. Então, o etanol ele é considerado uma matéria-prima muito interessante. E nós adotamos isso, não quero falar de nomes químicos aqui, mas, por exemplo, na produção de etilmetacrilato, ele é totalmente baseado em etanol biobased, assim como outros produtos da nossa linha, tá? Então, a gente também tem
digamos assim, esse uso, tá? Muito Por isso que a bem. gente chama de bio-based. É isso. Agora, Roberto, a gente está muito centrado aqui na discussão sobre o pilar ambiental da Agenda ESG. Eu queria explorar um pouco com você a questão da diversidade e inclusão na Unigel. Há quantas anda a questão da equidade de gênero aí no seu setor, que ainda é muito masculino, né? Isso é verdade. A indústria química, ela é, vamos chamar entre aspas, muito machista, né? É. Mas nós temos aqui em diretoria, nós temos 3 mulheres na nossa diretoria, nós temos várias gerentes de fábricas que são mulheres, tá? Então, eu posso citar a gerência da fábrica, nós temos de plásticos em Candeias, nós temos gerência da fábrica aqui em São José dos Campos, só para citar algumas, tá? São cargos de liderança que são ocupados por mulheres. E desmistificando um pouco, várias operadoras de unidades nossas, tá, também são mulheres, né? E você vê, operar planta química não é tipicamente um cargo que você imaginaria, né, para mulher, mas para nós é absolutamente normal, inclusive em termos de performance, indo muito bem, obrigado, tá? Então, para nós isso é importantíssimo, tá? Essa condução. É importante que vocês atraiam os talentos femininos, mas mais importante ainda é fazer com que esses talentos floresçam a ponto de ocupar os cargos mais altos aí do conselho de administração, né, os cargos de liderança. Há programas de capacitação, mentoria para a mulherada? Pena que a nossa diretora de recursos humanos não está aqui para poder responder, mas sim, acaba de passar por um processo de mentoria, tá? De desenvolvimento, tá? E sim, nós temos um programa de capacitação de liderança e de gerência importante, tá? Então, a resposta objetiva para a tua pergunta é sim. Muito bem. E outros grupos tidos como minoritários? Aí eu me refiro à questão étnico-racial, LGBTQIA+, os neurodiversos, a questão também do etarismo. Como é que vocês lidam com esses pilares do pilar social da Agenda ESG? Interessante pergunta, porque em etarismo, principalmente, eu tô aqui, né? Nós temos assim, nossa distribuição, se você olhar nosso histograma de faixas etárias, né? Nós temos gente que tem trabalhando aqui na Unigel desde 20 e poucos anos de idade, tem gente que tem mais de 70, estão absolutamente ativos e importantes na condução dos nossos negócios. Então, assim, existe uma diversidade grande em termos de faixa etária aqui dentro da companhia, tá? Em relação a outro tipo de diversidade, também nós não temos, digamos assim, não temos programa específico de cotas, não sei se é esse o objetivo assim, entender melhor, nós não temos um programa objetivo de cotas, mas tampouco temos qualquer tipo de restrição a recrutamento independente de... Nós olhamos aqui a meritocracia, vamos responder dessa forma. A gente olha só a meritocracia do tema e nada mais além disso, tá? Então, agora, a pergunta sobre faixas etárias é interessante, né? Porque eu mesmo acho que sou um exemplo vivo aqui, tá? Muito bem. Roberto, ainda existe, né, no inconsciente coletivo aquela ideia de que a indústria química é vilã, né? Provoca muitos danos ambientais, não cumpre devidamente a sua função social. Você acha que com o advento da Agenda ESG, o setor está de fato colocando sustentabilidade no coração dos negócios? Bom, no nosso caso, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Porque ao analisar projetos, Rosana, é uma das coisas mais importantes que a gente olha no projeto, bom, e como é que é a pegada de carbono desse projeto? Ela é carbono neutro? Ela é positiva? Ela está reduzindo emissões? Eu vou te dar uma série de exemplos, tá? Nós temos uma troca nas caldeiras de óleo combustível por gás natural. Nós temos esse programa aqui de uma planta de ácido sulfúrico que vai gerar 650 mil toneladas de vapor por ano, substituindo 100% o vapor gerado hoje com fontes fósseis.
nós temos, obviamente, o projeto de hidrogênio verde, nós temos a contratação de energia 100% renovável, ampliando essa contratação até chegar a 100% de toda a energia da Unigel. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo menos com exemplos, de que a Unigel, ela considera absolutamente essencial que todo e qualquer investimento leve em consideração a redução de pegada de carbono. Em relação ao social, eu queria fazer alguns comentários, se me permitir, Rosana. Então, a Unigel já há muito tempo, ela tem educação como um dos seus pilares, tá? Então, nas comunidades que a gente atua, a gente procura contribuir dando uma educação melhor para o entorno. Então, dar um exemplo, existe uma escola que foi construída, a princípio tinha poucos alunos, hoje tem mais de 850 alunos até 11 anos de idade, foi construída, isso se chama Escola Gisela Tigel, foi construída pela Unigel, tá certo? Ela é gerenciada pela Unigel, embora pertença ao sistema da Prefeitura de Candeias. Existe uma segunda escola que nós fazemos a mesma coisa lá em Candeias, que daí já é de nível médio, ensino médio, chama 14 de agosto, onde inclusive os alunos nós oferecemos estágio dentro da companhia. Estamos fazendo a mesma coisa no município de Laranjeiras, em Sergipe, considerando também o município de Cubatão, ou seja, educação é um dos pilares importantes do nosso fundador, tá? Então, nós olhamos também como melhorar a sociedade através da educação. A gente falou muito de meio ambiente, mas não podemos esquecer o pilar social aqui, pilar de educação, que para nós é importante, né? Além, claro, do investimento, geração de emprego, renda e etc. Né? Muito bem. Roberto, quero muito te agradecer a presença aqui no CBN Sustentabilidade. O papo estava tão bom que voou, né? O tempo, mas eu te encontro numa próxima oportunidade. Não, Rosana, agradeço aí, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema, tá bom? Muito bem. Eu conversei com Roberto Noronha Santos, CEO da Unigel. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.